A 5 de agosto de 1954, na madrugada do dia 5 de agosto, na Rua Tondeleiro, 180, Rio de Janeiro, ocorre o atentado contra o Carlos Lacerda, célebre militante antivarguista, diretor da Tribuna da Imprensa, que atacava constantemente, diariamente, o governo de Getúlio Vargas. Nesse atentado acaba morrendo o major da FAB, que acompanhava Carlos Lacerda, que estava com seu filho Sérgio também, acaba sendo atingido mortalmente o capitão da FAB, Rubem Florentino Vaz, e Lacerda é ferido no pé. Isso criou uma enorme crise política, uma investigação feita pela própria Aeronáutica, que ficou conhecido como nome República do Galeão. A tensão foi enorme e em 19 dias depois, a 24 de agosto, pela manhã, no Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas suicida. Ninguém imaginaria que o mês de agosto teria essa tragédia. Por quê? Porque em junho do mesmo ano, em 1954, uma tentativa de abrir um processo de impeachment contra Getúlio Vargas tinha sido derrotada na Câmara dos Deputados. A partir de julho, o clima político se acalmou e desenhava-se um cenário para o ano seguinte, em outubro de 55, quando teria as eleições presidenciais, que o presidente Getúlio Vargas deveria apoiar, era uma possibilidade, já estava se desenhando no cenário, o governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, para sua sucessão. Portanto, acreditava-se que o governo caminhava para o final relativamente tranquilo. Aí veio o atentado da Rua Toneleiro e 19 dias depois, o suicídio do presidente. Política é surpreendente. Hoje, 60 anos depois, vivemos uma enorme tensão política também no mês de agosto. De um lado, tem a questão do processo de impeachment, que, segundo o que foi noticiado, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, faria uma avaliação positiva de uma das solicitações de impeachment e esse processo poderia ser aberto a uma comissão para avaliar esse processo de abertura de impeachment, tal qual dispõe a Constituição de 1988. É provável que isso ocorra, não se sabe. Por outro lado, temos o cenário do dia 16 de agosto, da enorme manifestação que certamente vai ocorrer em centenas de cidades do país, e o próprio presidente da Câmara, que pode solicitar a abertura de um processo de impeachment em relação à presidente Dilma, também vai sofrer, tudo indica, uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República por 2 crimes, lavagem de dinheiro e por corrupção. Sendo assim, esse cenário que nós vemos hoje, em 2015, é N vezes mais complexo do que o de 1954. Nós vemos uma crise política agora que é muito mais grave do que a de 54, uma crise econômica inegavelmente mais grave. Nós não tínhamos crise econômica em 1954 e um escândalo do Petrolão que também não tínhamos em 54. Vale lembrar que a Petrobras tinha sido criada um ano antes, em 1953 Portanto, o cenário que se desenha é de enorme tensão e muito mais complexo do que o de 54. Evidentemente que ninguém espera uma saída lá 1954. Uma saída que seria dada à presidente e que seria menos traumático para ela, para o Brasil, para as instituições brasileiras e que poderia abrir caminho para uma solução dessa grave crise política e aí sim ter condições de enfrentar com um novo governo a crise econômica, é a renúncia. Portanto, o paralelo entre agosto de 54, agosto de 2015 é que hoje vivemos uma situação mais tensa, mas esperamos que a saída seja muito menos tensa do que aquela que nós vivemos e menos traumática do que vivemos em agosto de 54. E aí a saída é uma só e é algo que eu insisto nesse mesmo espaço há muito tempo, que é a renúncia da presidente da República.